aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Libertário 013, o meu nome é Caio, para quem não viu aí na intro. Bom, o objetivo de hoje é falar sobre a leitura comentada do livro Anatomia do Estado, como está na Thumb, vou fazer a leitura comentada dele. Na verdade eu já tinha feito a leitura comentada do capítulo 1 e 2 num único vídeo, eu estou separando os dois vídeos, então eu vou deixar o capítulo 1 e o capítulo 2, vou apagar o vídeo previamente, esses vídeos vão sair, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, na data de hoje mesmo, que eu estou gravando. E aí eu já vou liberar amanhã as outras partes subsequentes, que são as partes 5, 6 e 7, ou seja, completando os 7 capítulos do livro e fechando essa série. Trata-se de um remake, eu já tinha feito essa série anteriormente, tá? Mas era outra era do canal, um pouquinho mais amadora, então eu decidi trazer o livro de volta, refazer, mais ideias, enfim, uma melhor qualidade de áudio, de imagem, coisas do tipo. Então estou trazendo aí o vídeo de novo. Como é uma leitura comentada, por padrão eu sempre deixo algumas coisas adicionais na descrição. Eu deixo o link para download do livro sempre no Instituto Rothbard Brasil, que é um instituto parceiro aqui do canal. Sempre deixo ele lá como download. Também deixo na descrição o link para você comprar o livro na Amazon. Eu não sou parceiro da Amazon ainda, mas enfim, se você comprar o livro pela Amazon, a Amazon vê que veio pelo canal, e aí se muita gente comprar, sei lá, tipo umas 3, 4 pessoas comprarem o livro, isso ajuda o canal, porque a Amazon pode mandar um e-mailzinho falando, aí, bora ser parceiro? Então tem essa questão aí também, me ajude com isso. Outra coisa também que você pode fazer para me ajudar bastante, se inscreva no canal, muito importante. Deixa o seu like, sua curtida, seu comentário, enfim. Tudo isso colabora com a produção de conteúdo, ajuda a engajar o canal também. Deixa na descrição também, dá uma olhada lá, tem todos os links das minhas redes sociais. O YouTube costuma não notificar as pessoas, infelizmente, nos meus vídeos. Só 5% do meu público recebe as notificações, então o que eu recomendo? Tem um método que é 100% comprovado, que funciona todas as vezes, que é seguir nas redes sociais, que aí eu sempre vou notificar quando tem vídeo novo, então segue lá. Redes sociais importante, que aí eu vou avisar você quando vai sair o resto da série. Basicamente a parte 1 e 2, capítulo 1 e 2. O 3 e o 4 continuam no canal, é só acompanhar lá, já troquei as thumb e tudo mais. E aí capítulos 5, 6 e 7 sai amanhã. Vou soltar essas 3 partes que já estão gravadas, já estão aqui no canal, é só liberar basicamente para vocês assistirem, só tá privado, enfim. O que é o livro? Vamos colocar assim que você caiu de paraquedas, meu Deus do céu, o que é esse livro? Quem é Murray Rothbard? Uma breve introdução aqui sobre o livro. Esse livro aqui era basicamente um adendo de um outro livro, era o Ensaios para a Liberdade, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do livro agora, eu deixo aqui na descrição qualquer coisa. Mas basicamente o que esse livro era? É um livro um pouco maior, o Rothbard tinha esses capítulos, ele separou e decidiu lançar como um livro standalone, basicamente. Ele chama Anatomia do Estado, então, muito bom. E ele é um livro que, o nome é autoexplicativo, ele é uma análise quase que anatômica mesmo, no sentido de anatomia, da ciência da anatomia, do que é o Estado. Então ele vai escrever ao longo dos capítulos, basicamente, muito autoexplicativos os nomes dos capítulos, que são capítulo 1, o que o Estado não é, que é o capítulo que será abordado hoje. Capítulo 2, o que o Estado é. Capítulo 3, como o Estado se preserva. Capítulo 4, como o Estado transcende seus limites. Capítulo 5, o que o Estado teme. Capítulo 6, como os Estados se relacionam uns com os outros. E capítulo 7, a história como a disputa de poder entre o Estado e o poder da sociedade. Quem é o Murray Rothbard? Quem é esse maluco aqui que escreveu esse livro, basicamente? Ele é o fundador do anarcocapitalismo, do austro-libertarianismo. Ele é considerado o primeiro anarcocapitalista da história, foi o fundador da filosofia. Não que ele tenha fundado algo muito novo, as ideias já permeavam a sociedade, diversos pensadores. Ele pegou ideias do Lysander Spooner, pegou ideias do Frederic Bastiat e basicamente juntou elas e criou o que ele chamou de anarcocapitalismo. Então, o Rothbard é um fundador do pensamento libertário anarcocapitalista, então ele é muito importante, talvez seja o autor mais importante. Além de ser um herdeiro intelectual do Mises, ele também é o cara que o Hope é o herdeiro intelectual dele. Então você vê que tem uma sequência ali. O Mises teve a sua obra, a sua pesquisa herdada pelo Rothbard, o Rothbard teve sua pesquisa herdada pelo Hope. O Rothbard, alguns dados pessoais aqui dele, que tem na contracapa do livro. Ele nasceu em 2 de março de 1926, no Bronx, em Nova York. Graduou-se em matemática pela Columbia University, por onde também obteve o título de doutor em economia. Lecionou na Brooklyn Polytechnic Institute e na University of Nevada. Foi uma das figuras centrais do movimento libertário norte-americano no século XX, sendo o fundador e principal teórico do anarcocapitalismo. É autor de centenas de livros acadêmicos e de mais de 20 livros, dentre os quais se destacam Indivíduo, Economia e Estado, Governo e Mercado, A Ética da Liberdade. Faleceu no dia 7 de janeiro
de 1995 em Nova York, aos 69 anos. Infelizmente, o Rothbard deixou a gente relativamente cedo até. Foi vítima de um ataque cardíaco. Mas, enfim, para quem conhece aí, o Rothbard, ele é um autor que ele é muito muito visceral, muito cru nas suas palavras. Ele não faz floreios nos seus argumentos, tem uma escrita muito fácil. E vocês vão ver ao longo do livro aqui nas palavras do Rothbard. Mas, enfim, vamos lá para o primeiro capítulo, que é bem curto, leitura comentada começando agora. Capítulo 1. O que o Estado não é? O Estado é quase que universalmente considerado a instituição do serviço social. Alguns teóricos veneram o Estado como a apoteose da sociedade. Outros o consideram uma organização afável, embora geralmente ineficiente, para se alcançar os fins sociais. Mas quase todos o consideram um meio necessário de se realizar os objetivos da humanidade, um meio de se revoltar contra o setor privado e de geralmente vencer na competição por recursos. Com a ascensão da democracia, a identificação do Estado em relação à sociedade se intensificou, até que fosse comum ouvir expressão que violam praticamente qualquer resquício de razão e senso comum, tal como nós somos o governo. O conveniente pronome coletivo nós permitiu que uma camuflagem ideológica se sobrepusesse à realidade da vida política. Se nós somos o governo, então tudo que o governo faça ao indivíduo não só é algo justo e não tirânico, como também é algo voluntário da parte do indivíduo. Se o governo promoveu um enorme déficit público que deve ser pago com a cobrança de impostos sobre um grupo em benefício de outro, este fardo é amenizado com dizeres como: devemos isso a nós mesmos. Se o governo recruta um homem ou o põe na cadeia por ter uma opinião dissidente, é porque o homem está fazendo isso a si mesmo. E, portanto, nada de extraordinário ocorreu. De acordo com este raciocínio, quaisquer judeus assassinados pelo governo nazista não foram assassinados. Eles devem ter cometido suicídio, visto que eles eram um governo, que foi democraticamente escolhido e, portanto, os judeus se voluntariaram ao que quer que o governo tenha feito contra eles. Pode-se dizer que é desnecessário esmiuçar esse argumento, mas ainda assim a maioria das pessoas acredita nessa falácia em certa medida. Então, o que o Rothbard abre aqui o livro já com... Basicamente ele abre o livro com um soco na cara das pessoas, assim, metaforicamente. Citaram o exemplo da Alemanha, lá do período do tiozinho do bigode, que o YouTube não gosta muito de falar o nome dele. Já é um argumento potente para refutar essa tese de que nós somos o governo. Então calma aí, você está dizendo que nós somos o governo, então a galera judia lá da Alemanha lá dos anos 30, do século passado, ela se voluntariou a fazer o que eles fizeram? É isso que você está querendo dizer? É isso mesmo? É por essa linha que você quer levar a discussão? Então o governo prendeu alguém que não gosta da opinião de alguém, prendeu essa pessoa. Né, seu Alexandre de Moraes? Faz muito isso aqui no Brasil. Então, a pessoa não é que assim, ela foi presa pela Polícia Federal, levada pra cadeia. Não, ela tipo assim, a Polícia Federal bateu na porta da casa dela e falou: opa, gente, pô, vocês não querem entrar, tomar uma xícara de café? Eu tava esperando vocês, eu sabia que eu ia ser preso. Então eu vou me voluntariar mesmo à prisão, não precisa nem me levar no camburão lá, eu vou sozinho, eu vou a pé mesmo. Você percebe que esse argumento é completamente idiota, completamente burro, que não tem a menor lógica. Então, é basicamente isso que o Rothbard aponta aqui, e brilhantemente citando o exemplo. E como eu disse, o Rothbard não tem floreio nas palavras dele, ele é bem visceral na escrita dele. Não à toa que ele era mais brutalista, né, na forma de argumentação. Mas vamos lá, seguindo. Devemos, pois, enfatizar que nós não somos o governo. O governo não somos nós. De nenhuma forma, o governo representa a maioria das pessoas. Nota de rodapé número 21 aqui. Não podemos, neste capítulo, nos deter nos muitos problemas e falácias da democracia. Basta dizer aqui que o agente real do indivíduo, seu representante, está sempre sujeito às ordens desse indivíduo, pode ser demitido a qualquer momento e não pode ir contra os interesses ou desejos de seu mandante. O representante, nesta democracia, claramente não pode cumprir tais funções públicas, as únicas em consonância com uma sociedade libertária. Mas, mesmo que representasse, mesmo que 70% das pessoas decidissem matar os outros 30% restantes, ainda assim isso seria assassinato, e não um suicídio voluntário por parte da minoria sacrificada. Nota 22. Sociais-democratas geralmente contra-argumentam que a democracia, a escolha dos governantes por uma maioria, logicamente implica no fato de que a maioria precisa reservar certas liberdades às minorias, visto que a minoria pode, um dia, se tornar maioria. A despeito de outros problemas, este argumento, obviamente,
não se aplica a lugares onde a minoria não pode jamais se tornar maioria. Por exemplo, quando a minoria é de uma raça ou grupo étnico diferente da maioria. Então, Rothbard já refuta isso aqui na nota de rodapé. Vamos seguindo aqui. Não se pode permitir que nenhuma metáfora organicista, nenhum clichê do tipo somos parte uns dos outros esconda esse fato. Nota 23. O que é o organicismo, né? Ideário segundo o qual a sociedade é um ente autônomo. Uma nota da tradução aqui. Se, então, o Estado não somos nós, se ele não é a família humana se reunindo para resolver problemas comuns, se ele não é uma reunião de uma sociedade secreta ou de convivas num country club, o que é o Estado? Resumidamente, o Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em determinada área. Mais especificadamente, é a única organização da sociedade que não arrecada por meio da contribuição ou pagamento voluntário, e sim por meio da coerção. O mais importante nesse parágrafo aqui, das palavras do Rothbard, é isso aqui que ele coloca. O Estado é aquela organização social que tenta manter o monopólio do uso da força e da violência em determinada área. Por que o tenta é importante? Especialmente aqui no Brasil, a galera que mora em área dominada por milícia, por favela, por outras organizações criminosas, consegue entender muito bem o fato de que há uma disputa territorial entre organizações criminosas dentro de um determinado território. O Rio de Janeiro, aqui no Brasil, se alguém estiver vendo de fora, é um perfeito exemplo, for algum falante de língua portuguesa que não brasileiro, é um perfeito exemplo de como o Estado eventualmente tem competição pelo seu exercício do monopólio do crime. Existem áreas no Rio de Janeiro que a disputa é entre três facções criminosas de extremo perigo. Basicamente, alguma organização miliciana, alguma organização tipo Comando Vermelho, querendo disputar o comando daquela região, e a terceira organização, que é a mais perigosa de todos, chama-se Governo do Estado do Rio de Janeiro. Essas três milícias de assassinos psicopatas disputam o monopólio do crime para ver quem vai cobrar impostos, quem vai coagir as pessoas, quem vai roubar elas, através de trocação de bala, basicamente. De guerra, enfim. Existem áreas do Rio de Janeiro que basicamente são tomadas por facções criminosas. Inclusive, as que são tomadas pelo Estado também são tomadas por facções criminosas. O Estado é uma facção criminosa. A diferença é que ele é uma facção criminosa que prosperou sobre todas as outras facções criminosas. E aí você vê a disputa do monopólio do crime sendo contestada por essas outras facções criminosas que nada mais desejam se tornar um Estado. Quando você vê, por exemplo, um pobre na favela tendo que comprar gás de um determinado lugar, senão a milícia basicamente bate nele, o tráfico bate nele ou até mata ele, isso não é muito diferente do governo colocando um imposto de importação ou uma barreira de importação impedindo que gás, por exemplo, o tijão de gás venha de fora para o território brasileiro. Isso não tem nenhuma diferença prática. É o mesmo ato, só que numa escala menor. O governo ele é o monopólio do crime, então ele consegue praticar os mesmos crimes que os concorrentes ao crime organizado que ele tenta suprimir, mas em escalas muito maiores. A escala de agressão do governo é muito maior. Então isso precisa ficar claro aqui. Mas enfim, vamos seguindo aqui. Enquanto outros indivíduos e instituições arrecadam produzindo bens e serviços e graças à venda voluntária e pacífica destes bens e serviços, o Estado arrecada por imposição, isso é, pelo uso ou ameaça de cadeia ou da baioneta. Aqui nota 24. Schumpeter, Joseph Schumpeter, Capitalismo, Socialismo e Democracia. Página 198. Ao usar a força e a violência para arrecadar dinheiro, o Estado geralmente se põe a regulamentar determinadas ações de seus súditos. Pensar-se-ia que a simples observação de todos os Estados ao longo da história e no mundo bastaria para se provar tal afirmação, mas o miasma mítico paira há tanto tempo sobre a atividade do Estado que é necessário explicar em detalhes. E aqui o Rothbard encerra o capítulo. É um capítulo excelente, ele é muito curto, mas ele é muito seco, muito direto, como eu disse. Esse livro é realmente um livro sobre a anatomia do que é o Estado, então ele explica em palavras muito duras e muito corretas, sem floreios, o que é a natureza do Estado. Em última análise, o Estado ele é a organização do monopólio do crime. Ele é a organização que quer controlar o crime organizado numa região. Nem sempre o Estado vai ser bem sucedido. O Estado pode ser derrubado através de revoluções ou outros meios violentos, ou simplesmente ser afastado por um determinado grupo violento, que é muito forte numa região. O Rio de Janeiro é um exemplo disso. E aí você tem essa disputa, mas via de regra
o Estado quer exercer o monopólio do crime porque essa é a natureza do Estado. O Estado é uma organização criminosa que rouba as pessoas, parasita as pessoas e não dá opções de saída, porque se você tentar não ser roubado, não ser parasitado, você pode ser preso porque o Estado exige que você declare imposto de renda. E se você declarar o imposto de renda errado, o Estado basicamente prende você. E se você não pagar impostos, ele chama isso de sonegação de imposto. E aí ele prende você também por você se defender de uma agressão. Mas é isso que tenho a dizer aí sobre o capítulo 1. Capítulo excelente, muito curto, como eu disse, o vídeo vai ficar curtinho, mas basicamente fazendo o remake aí a terceira vez, né, da leitura comentada da Anatomia do Estado. Vai ficar um vídeo mais curto, o outro deu 30 e poucos minutos, esse aqui tá na casa de 15, o outro deve dar mais ou menos isso. Então, 2 vídeos de 15 em vez de um de 30. Digam qual formato vocês preferem mais aí para futuras leituras comentadas, comentem o que vocês acharam, enfim. Mas é isso. Quero agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.